Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver mais uma questão da primeira fase do ITA de 2019 para admissão em 2020. Então, vamos lá. Questão 13. Três esferas idênticas de massa m, carga elétrica Q e dimensões desprezíveis estão presas às extremidades de fios isolantes inextensíveis de comprimento L. As demais pontas dos fios são fixadas a um ponto P que sustenta as massas. Na condição de equilíbrio do sistema, verifica-se que o ângulo entre um dos fios e a direção vertical é θ, como mostra a figura. Sendo ε0 a permissividade elétrica do meio, qual o valor da carga elétrica Qzão? Bom, então aqui a gente vai ter que fazer a análise do equilíbrio, marcando as três forças, na verdade as quatro forças, que atuam em cada uma dessas esferas. Nós vamos ter o peso, a tração e duas forças elétricas. E além disso, nós vamos ter que pensar na figura em três dimensões, já que esses caras aqui vão formar a base de uma pirâmide na condição de equilíbrio. Então vamos fazer uma figura um pouco maior para poder facilitar a marcação dessas forças. Então aqui está a figura. Vamos fazer o traçado aqui que vai determinar a pirâmide, vai ser esse daqui. E agora vamos marcar as forças que atuam em cada um dos corpos. Pela simetria, a gente só precisa escolher um deles, tá certo? Eu vou escolher o da direita, que eu acho que vai ficar mais fácil de marcar as forças. Então nós temos aqui para baixo a força peso. Nós temos inclinada para cima aqui a tração. E também vamos ter duas forças elétricas, Uma que segue essa linha daqui, que vai estar para cá. Como as cargas elas têm o mesmo sinal, essa força elétrica é de repulsão. E uma outra que segue dessa carga para essa. A força vai estar para cá. Observe que essas duas forças elétricas elas estão atuando no plano da base dessa pirâmide. Então, o peso não vai causar nenhuma influência nela. O peso ele vai se anular apenas com uma componente da tração, que vai ser essa componente aqui para cima, enquanto que a outra componente da tração ela vai ter que se anular. Aí sim, ela vai se anular com as duas forças elétricas. Mas daqui a pouco a gente escreve sobre ela. Então, ó, Ty se anula com o peso. E quem é esse Ty? Se você observar aqui, o ângulo θ ele se repete aqui, porque duas paralelas cortadas por uma transversal que é o φ. Então, esses ângulos são alternos internos, eles são iguais. Então, o peso é igual a T vezes cosseno de θ. Agora, a outra projeção da tração, que vai estar aqui assim para baixo, vamos chamar isso aqui de Tx, essa projeção Tx ela tem que se anular com a soma das duas forças elétricas. Então, eu vou optar aqui por fazer a lei dos cossenos. Tx ao quadrado tem que ser igual a fel ao quadrado mais fel ao quadrado mais 2 vezes a fel vezes a fel vezes o cosseno do ângulo entre elas. E esse ângulo é fácil de descobrir, porque já que a base, pela simetria, essa pirâmide é regular, então todos esses ângulos aqui eles são iguais a 60 graus. Então, vezes cosseno de 60 graus. Então, como Tx é T seno de θ, isso vai ser igual a fel ao quadrado mais fel ao quadrado, vai dar 2 fel ao quadrado. Cosseno de 60 é igual a meio, Então, corta aqui. Então, isso vai dar igual a 3 fel ao quadrado. Como a gente tirou raiz, isso é igual a 3 vezes a fel. Então, você pode escrever depois uma relação, do peso com a força elétrica. Olha só. Então, se você dividir a equação 2 pela equação 1, vai dar T seno θ sobre T cosseno θ, é igual a raiz de 3 fel sobre o peso. E aí você pode deixar assim mesmo, por enquanto, as equações, você pode cortar só o T aqui.
Bom, agora o nosso outro trabalho é encontrar as distâncias para poder calcular o valor da força elétrica. Então, observa aqui o seguinte, se a gente chamar essa distância aqui de L, né, é o tamanho do lado da pirâmide, essa distância aqui de D, você vai observar que esse D você pode calcular em função dessa alturazinha daqui, ó. Na verdade, desse cateto. Vamos lá. Veja esse triângulo. Então, esse cateto marcado de laranja, ele vale L seno θ, né, porque ele está oposto aqui ao ângulo θ. E esse pedaço laranja, ele é uma parte da altura do triângulo, né, desse triângulo equilátero que é a base. Ele é 2/3 da altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Então, ó, simplifica aqui o 2. Então, vai dar D raiz de 3 sobre 3. Como a gente quer o valor do D, né, eu vou passar todo mundo para o outro lado. Então, o D é 3L seno θ sobre raiz de 3. Você pode racionalizar, né? Então vai ficar L seno θ raiz de 3. Agora, para o cálculo da força elétrica, lembrando que é KQ vezes Q sobre D ao quadrado. O K ele escreveu em função do epsilon, então 1 sobre 4π epsilon 0, Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Pega esse D em vermelho que a gente acabou de encontrar. Então, nós vamos ficar com a força elétrica igual a 1 sobre 4π epsilon 0, Q ao quadrado, sobre L ao quadrado, seno ao quadrado de θ vezes 3. O que nós vamos fazer agora é pegar essa equação, né, da força elétrica e substituir aqui. Então, está aqui a substituição. E como nós queremos o valor do Q, eu vou passar todo mundo para o outro lado. Tá? Eu vou deixar aqui o seno e o cosseno mesmo, tá? Que aí a gente deve encontrar uma resposta mais bonita. Então, olha só, Q ao quadrado vai ser igual a mg, seno sobre cosseno, que é a tangente, vezes 4π epsilon 0, vezes L ao quadrado, seno ao quadrado de θ, raiz de 3 vezes raiz de 3, né, que é 3, sobre raiz de 3. Aqui você pode racionalizar já, né? Vai dar a raiz de 3. Então, passa a raiz para o outro lado. Então, vai ficar... Observa que o L seno θ ele sai da raiz, né? Então, é L seno θ que multiplica mg tangente θ vezes 4π epsilon 0 raiz de 3. Tudo isso elevado a meio, né? Tudo isso dentro da raiz quadrada. E aí você pode procurar agora uma opção que você já vai encontrar exatamente nessa forma, a letra C. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, coloque as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com os seus colegas para que eles vejam a resolução dessa questão também.